As inquietações, a agitação social, muitas das vezes desencoraja-nos de fazer algo para Deus, não é mesmo? Pois às vezes queremos fazer algo para Deus e ouvimos tantos burburinhos em meio às multidões que nos aquietamos. E às vezes alguns chegam até enterrar e sepultar os seus talentos, o seu chamado. Não foi assim com o irmão Tiago. Vou lhe contar sobre este irmão daqui a pouco. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o nosso devocional diário da The Holiness, e o nosso tema sempre está sendo desse pão diário, tá? E o tema de hoje é lutas e vitória. Hoje é dia 14 de junho de 2026. Vamos para frente? Pois é, o nosso irmão Tiago, ele não permitiu que esses burburinhos, que essas inquietações lhe tirasse do coração o desejo que ele tinha de visitar um dos Países Baixos para lá evangelizar o nome do Senhor, para pregar o evangelho de Cristo àquela nação. Mesmo ele sabendo que teria perigo, mesmo ele sabendo que teria desconforto na viagem para aquele país, ele foi. A mensagem que a sua agência missionária recebia era sempre a cada 2 horas. E a mensagem dizia: irmãos, orem por nós. O irmão Tiago, ele foi para uma determinada região em um desses dias, apenas 15 quilômetros de distância. O carro onde ele estava aqueceu o motor durante 10 vezes. Ele era para chegar naquele local de culto às 19 horas. Ele chegou naquele local, sabe que hora? Meia-noite. Mas quando ele chegou à meia-noite, ainda tinha alguns irmãos que queriam ouvi-los. Tinham cerca de 120 irmãos, aguardando também o irmão Tiago e a ele trazer a mensagem da palavra de Deus. Quando ele termina a sua mensagem, cerca de 12 pessoas atendem o convite, atendem o chamado, vêm para frente e o irmão Tiago ora por eles. E eles entregam a sua vida a Cristo como seu Senhor e Salvador. Irmãos, vale a pena servir a esse Deus, mesmo em desafios, mesmo em grandes perigos. O apóstolo Paulo disse que em perigos muitas vezes, em perigo das espadas incontáveis vezes, açoites, alguns ele tomou. Mesmo assim ele não deixava de falar de Cristo. O livro de Hebreus, capítulo número 11, vai dizer que pela fé pessoas enfrentaram coisas inimagináveis. Pela fé, uns venceram fogo, outros venceram animais, outros foram cerrados ao meio ao fio da espada. O apóstolo Paulo escreve em zombaria, açoite, prisão, morte por espada. Porém, a fé levou a esses irmãos a assumir um compromisso real de confiar em Deus. Custe o que custar. A perseverança da nossa fé vale a pena. A perseverança da nossa fé, a perseverança cristã vale a pena. Precisamos ter coragem para tampar os ouvidos em meio a tantos burburinhos de multidões e ir onde o Senhor nos enviar. Queridos, agora vamos para o livro de Esdras, capítulo 9 e capítulo de número 10. São 2 capítulos do Antigo Testamento que nós vamos aprender. Eu estou lendo esses dias, nesses devocional que estamos fazendo, a Bíblia Nova Viva, Nova Bíblia Viva. É uma Bíblia que é, na verdade, parafraseada, mas é uma Bíblia que ela traz um esclarecimento muito bom das passagens. É melhor até do que aquela Bíblia na linguagem de hoje. Vamos lá? Esdras capítulo 9 e 10. Após a chegada de Esdras em Jerusalém, após eles fazerem culto, oferecer sacrifício ao Senhor, Esdras também tinha nas suas mãos um decreto assinado pelo rei Artaxerxes que dava a ele direito, que dava a ele obrigações de ensinar para o povo, de aprender a palavra de Deus e de verificar se todos estavam ou não seguindo a palavra de Deus como deveria ser feito. Naqueles dias, a Bíblia diz que Esdras recebe uma mensagem, e essa mensagem deixou o irmão Esdras muito triste. E a mensagem dizia o seguinte: Esdras, este povo vieram da escravidão para cá, vieram de retorno de Babilônia para Jerusalém, fazem apenas 7 anos. E sabe o que acontece? Alguns deles casaram-se com povos mistos. Os pais deram seus filhos para casar com as moças dessa terra. As moças dos nossos irmãos também casaram com os homens dessa terra. E eles fizeram uma misturada
coisa que a Bíblia Sagrada, coisa que a lei de Deus condenava. E o senhor sabe, Esdras, disseram para Esdras, você sabe que a palavra de Deus condenava isso. A Bíblia diz que Esdras, naquele momento, rasga suas vestes. Meu irmão, dá uma revolta em Esdras tão grande, que ele menciona que ele arrancou as barbas. Às vezes eu quero arrancar só um pelinho assim, mas dói, mais uma vez aquela palavra, né? Dói para dedéu, dói demais. Mas a Bíblia diz que naquele momento, quando ele recebe essa informação, que o povo tinha se rebelado contra Deus, contra a Torá, contra a lei de Deus, porque a palavra de Deus diz, através de Moisés, para o povo de Israel, que eles não deveriam se misturar com o povo de outras nações, não deveriam casar com o povo de outras nações, mas esse povo sempre desobedecia e por isso eles tinham ido do cativeiro. Agora Deus arranca eles do cativeiro, perdoa os seus pecados e eles novamente caem no pecado. Esdras diz que arrancou os cabelos da cabeça todinho, sabe? Arrancou o cabelo da cabeça, arrancou as barbas. Eita, que raiva terrível, né? Uma raiva assim, uma ira santa, um nervosismo que deu nele. E a Bíblia diz que ele ficou desorientado. O que eu vou fazer? Meu Deus, o teu povo pecou. E agora? Desorientado durante 2 dias. Eu chorei quando li isso. Chorei. Aí ele disse que no outro dia ele começou a orar. Foi para o templo com a roupa toda rasgada, começou a orar e dizer para o Senhor: Senhor, nós pecamos. Nós negligenciamos a tua palavra. E, Senhor, nós pecamos. A gente sabe que o Senhor levou a gente para o cativeiro por causa dos nossos pecados. A tua graça nos alcançou e o Senhor nos trouxe de novo. E a gente somos infiel. Nós não merecemos estar na tua presença. E estamos aqui é pela tua misericórdia. E chorou. Aí a Bíblia diz que de repente ao lado dele começou a juntar-se outros homens chorando também, mulheres, crianças. E foi um choro só. Mas de repente apareceu um corajoso lá, um corajoso. Eu vou dizer o nome desse corajoso. O corajoso se encontra aí já no capítulo número 10, e diz assim: enquanto eu estava orando, confessando o pecado desse povo, homens e mulheres se voltarem em volta de mim, até que o corajoso chamado Secanias chega lá e diz: Esdras, espera aí, Esdras, ainda há esperança para o povo de Israel. Nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós vamos nos humilhar perante o Senhor e vamos fazer um trato, Esdras. Aqueles que se casaram com mulheres estrangeiras, amanhã mesmo a gente manda essas mulheres embora, manda os filhos embora e a gente se arrepende e Deus vai olhar para nós e vai ter misericórdia de nós. Esdras levanta-se da oração depois dessa palavra. Às vezes um obreiro, às vezes um pastor, às vezes alguém precisa de alguém corajoso para confrontá-lo e para trazer uma palavra de esperança. Sabe, irmão, às vezes a gente fica desesperado na frente de uma obra, às vezes por falta de dinheiro, às vezes por falta de ajuda financeira, às vezes por falta de mão de obra para fazer alguma coisa na igreja, fazer uma tarefa, fazer algo, né? Às vezes a gente fica desesperançado, então precisamos de alguém que nos confronte e diga: não, pastor, não, a gente ainda pode dar um jeito, Aí Secanias, depois de dar essa palavra para Esdras se levanta e pergunta: vocês vão fazer isso mesmo? Eles disseram: faremos. Aí no outro dia fizeram uma reunião, uma convocação por todo de Israel. E a convocação era o seguinte: daqui a 3 dias nós vamos ter uma reunião para tratar desse assunto. Queremos que todos os homens venham. E todos os homens vieram. Aqueles que não vêm, nós vamos tirar ele da sua casa, nós vamos tirar ele do nosso bairro, da nossa comunidade. E a Bíblia diz que todos os homens vieram. Estava uma chuva forte. E o assunto, como era um assunto sério, a Bíblia diz que os homens tremiam. Tremiam por 2 motivos. Primeiro, com frio. E depois também por causa da mensagem, que seria uma mensagem muito dura. Esdras começa a ministrar a palavra dizendo: olha, nós pecamos assim. Vocês agora têm que fazer isso e isso. Larga essas mulheres e manda embora. Aí alguém no meio disse: ô Esdras, não dá pra gente fazer isso do dia pra noite. É um assunto muito sério. Então faz o seguinte: reúne aí, prepara juízes para julgar as nossas causas, né? E nós vamos mandar as mulheres embora. E a Bíblia diz: então tá bom. Então prepararam alguns juízes, prepararam algumas pessoas para tratar desse assunto. 30 dias depois, aliás, 90 dias foi o tempo que todos mandaram a mulher embora, com exceção de 4 homens.
esses quatro. Isso não, eu não concordo com isso aí, não concordo com vocês, né? Vocês fazem isso aí, mas eu não concordo. No meio de uma grande multidão, sempre haverá alguém do contra. Nunca espere todo mundo concordar com você. Não concordaram nem com Jesus em tudo que ele havia feito, a ponto de crucificarem o próprio Deus. A minha esposa sempre fala, ela aprendeu essa frase, que pecados têm nomes. Pecados têm nome e às vezes nós precisamos nomear os pecados. E aqui no texto de Esdras, capítulo 10, não nomeia, o pecado já está nomeado, que foi a rebelião deles contra Deus de arrumarem mulheres estrangeiras para eles e para os seus filhos, e arrumar marido também estrangeiro para as suas filhas e para elas, né? Esse foi o pecado. E lá no livro de Esdras traz a relação, nome por nome, das pessoas que arrumaram outras mulheres, nomeando ali, olha, fulano fez isso, fulano fez, fulano. Preste muita atenção naquilo que você faz, para que o seu nome não encabece na lista de grandes pecados e pecadores. A nossa barba sempre vai estar de molho. Por isso, aquele que está em pé, disse o apóstolo Paulo, ore para que não caia. Ou olhe para que não caia, vigie. Terminando aí o livro de Esdras, amanhã a gente começa no livro de Neemias. E também terminamos o livro de João. No livro de João que nós lemos, né, Jesus vai até na praia e assa pão, aliás, assa peixe e traz pão para os discípulos. E agora em Atos dos Apóstolos, é o primeiro livro, é o capítulo que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos foi escrito aí por Lucas, e Lucas escreve para um homem chamado Teófilo. Olha, esse Teófilo escrevia esse segundo tratado para falar as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus começou a fazer, as coisas que Jesus finalizou, até o dia em que Jesus foi assunto ao céu. Ele já tinha escrito o primeiro livro de Lucas, né? Lucas, e agora escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E ele começa mostrando ali que o livro de Atos, né? Ele começa escrevendo o livro de Atos, né? Um chama Atos dos Apóstolos, outro chama Atos de Espírito Santo. Mas se colocasse livro de Lucas, né? Ou o segundo livro de Lucas, também estaria certo, que foi ele que escreveu. Porém, ele escreveu, mas não fez. Quem fez esses atos aqui nesse livro foi o Espírito Santo. Por isso, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo causa melhor, né? Aí o texto começa dizendo que ele escreve aqui as coisas que Jesus fez, né? E cumprindo-se. Ele disse que Jesus foi elevado aos céus, né? Quando ele estava lá no Monte das Oliveiras. Houve as promessas de Jesus para os seus discípulos, dizendo, não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Um dos versículos que mais chama atenção é o capítulo de número 1 e o versículo de número 8, que diz, mas recebereis poder ou virtude, outro chama o dunamis, que é poder de uma bomba, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, ou serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a Judéia e toda Samaria e até os confins da terra. Qual o objetivo do poder do Espírito Santo na vida do crente? Não é para falar de King de Power, não. É para receber este poder com o objetivo de ser testemunha. O crente recebe o batismo com o Espírito Santo para ele ser testemunha viva de Jesus. Testemunha viva de que os dons estão em evidência. Testemunhas vivas de Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Claro, o falar em línguas é uma consequência disso, mas nem todos que são batizados com o Espírito Santo continuam a falar em línguas. Jesus estava com os discípulos lá no Monte das Oliveiras quando foi elevado aos céus. Quando eles viram Jesus subindo aos céus, eles disseram, eles estavam com os olhos fitos nos céus, Jesus sobe, desaparece no meio de umas nuvens, e de repente 2 varões vestidos de branco descem ali onde eles estavam, e disse, varões Galileu, por que estão olhando para cima? Este Jesus que viste para o céu ir, ele advia assim como viste subir. E a Bíblia diz lá no livro do profeta Zacarias que naquele dia, no dia do Senhor, Jesus descerá justamente naquele lugar chamado Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo número 13. Vale a pena também você conferir e ler. Quando Jesus sobe, os discípulos voltam para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro do Jardim das Oliveiras, né, Monte das Oliveiras para lá, cerca de 1 quilômetro, os discípulos vão para um cenáculo e eles ficam lá orando.
Tem a relação dos discípulos, dos 11 discípulos agora de Jesus, porque Judas o havia traído, havia morrido. Então estavam lá os 11 discípulos, Maria, mãe de Jesus, as outras Maria, e estavam também os irmãos de Jesus e outras pessoas. A Bíblia diz que um desses dias estavam cerca de 120 pessoas. Foi quando Pedro levantou-se e começou a pregar e disse: irmãos, vocês sabem que isso que aconteceu com Judas já estava escrito. E diz o texto bíblico que a casa dele deveria ficar deserta e que o ofício dele deveria ser entregue aos outros. Então vamos orar a Deus e vamos pedir para que Deus escolha entre nós alguém que esteja acompanhando a vida de Jesus desde o batismo de João até o dia que ele ressuscitou e até hoje que ele foi assunto ao céu. No meio deles tinham dois, José chamado Justo e um homem chamado Matias. E a Bíblia diz que eles jogam sorte, oram a Deus e a sorte cai sobre Matias. Matias, bem-vindo ao discipulado. Bem-vindo para sofrer com os sofredores de Cristo. Matias agora é o novo apóstolo. Não como os católicos dizem, né? Habemos um novo Papa. Aqui temos um novo apóstolo. Queridos, que Deus abençoe. Amanhã teremos mais. Um grande abraço a todos.